A história conta que certas figuras não apenas viveram, elas mudaram o rumo da humanidade. Hoje você vai descobrir um desses nomes, um nome que o tempo tentou apagar, mas que a história insiste em lembrar. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque o passado ainda tem muito a contar. A história que você vai ouvir agora é sobre um homem que viveu como um raio, intenso, veloz e impossível de conter. Um nome que atravessou os séculos como sinônimo de poder, genialidade e conquista. Alexandre o Grande. Um jovem que, antes mesmo de completar 33 anos, fez o impossível. Uniu o mundo conhecido sob sua bandeira e fez com que reis se ajoelhassem e impérios milenares desabassem diante de sua visão. Mas Alexandre não nasceu grande. Ele se fez. Filho do rei Filipe II da Macedônia e da enigmática rainha Olímpia, Alexandre foi forjado entre o aço das batalhas e os livros da filosofia. Seu tutor pessoal foi ninguém menos que Aristóteles, o maior pensador da Grécia. Enquanto outros meninos aprendiam a manejar espadas, Alexandre debatia metafísica e estratégia militar. Desde cedo, entendia que conquistar um império exigia mais do que força, exigia mente, timing e vontade inabalável. Quando seu pai foi assassinado, Alexandre tinha apenas 20 anos e, em poucos meses, calou rebeliões, esmagou rivais e consolidou o trono com uma frieza que assustava até seus aliados. Os líderes das cidades-estado gregas o subestimaram e pagaram caro. Tebas foi arrasada, seus habitantes escravizados. Era um recado claro: desafiar Alexandre significava ser apagado do mapa. Então, ele fez o impensável. Em vez de se contentar com a Grécia, Alexandre olhou para o leste e declarou guerra ao maior império do mundo, a Pérsia. Um império que há séculos dominava vastas regiões, desde as montanhas do Irã até as planícies da Mesopotâmia. Um império com exércitos imensos, ouro ilimitado e cidades que pareciam inalcançáveis. Mas nada era inalcançável para Alexandre. Com um exército pequeno, disciplinado e fanático por seu líder, ele cruzou o Helesponto e venceu os persas na Batalha de Grânico. Depois, em isso, esmagou o Dário III, o rei da Pérsia, mesmo estando em menor número. Foi nesse momento que o mundo percebeu: Alexandre era diferente. Ele não apenas vencia, ele desafiava a lógica, transformava a inferioridade numérica em vantagem. Antecipava cada movimento do inimigo como se pudesse ler suas mentes. Mas o mais assustador era a velocidade com que ele se movia. Suas campanhas pareciam relâmpagos. Ele marchava centenas de quilômetros em semanas, surgia onde ninguém esperava, atacava sem dar tempo de reação. E quando tomava uma cidade, não apenas vencia, impunha respeito. Fundava novas cidades, nomeava líderes locais, deixava guarnições. Onde Alexandre passava, o caos virava ordem. No Egito, foi recebido como libertador. Fundou Alexandria, a primeira de muitas cidades com seu nome. E no coração do deserto, os sacerdotes o declararam filho de Amon, um deus. Para muitos, ele não era mais apenas um homem, era uma entidade, um semideus, um conquistador invencível. Mas ele ainda não estava satisfeito. Comandando agora uma força multicultural, Alexandre partiu para o coração da Pérsia, tomou Babilônia, Susa e, finalmente, Persépolis, a joia do Império Persa. Lá, em um gesto que misturava vingança e simbolismo, incendiou o Palácio Real. Dário III fugiu como um covarde, sendo depois assassinado por seus próprios homens. Alexandre, em vez de comemorar, deu ao inimigo um funeral de rei. Ele não queria apenas vencer os persas, queria superá-los em honra, sabedoria e glória. E ele conseguiu. Mas o que mais causava medo era que Alexandre sempre queria mais. Ele não se deteve nem após dominar o Império Persa. Marchou rumo à Índia,
enfrentando inimigos desconhecidos, cruzando rios traiçoeiros e enfrentando reis como Poro, que tinha elefantes de guerra e tropas numerosas. Na Batalha do Hidáspes, mesmo exausto e distante de casa, Alexandre venceu de novo. Mas não apenas com força. Ele poupou o rei derrotado, devolveu-lhe o trono e ganhou um aliado. Foi assim que ele reinava, com aço e inteligência, com espada e diplomacia. Era brutal com os inimigos, mas magnânimo com os que se rendiam. Seus soldados o seguiam com devoção fanática. Dormiam no chão ao seu lado. Enfrentavam desertos, doenças e fome sem hesitar, porque sabiam que lutavam por algo maior, por um lugar na eternidade. Alexandre era temido por reis, por generais e até por seus aliados, porque ninguém sabia o que ele faria seguinte. Ele mudava de planos num piscar de olhos, tomava decisões sozinho, arriscava tudo e vencia. Diziam que ele dormia pouco, comia menos ainda e pensava como se carregasse o mundo nos ombros. E talvez carregasse mesmo. Em 11 anos, Alexandre conquistou mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, fundou mais de 20 cidades, derrotou mais de 50 exércitos, nunca perdeu uma única batalha. Transformou culturas, uniu povos, mudou mapas, destruiu séculos de hegemonia oriental e fez nascer um novo mundo, helenizado, conectado, multicultural. Alexandre não era apenas um rei, ele foi uma força da natureza. Mas até mesmo um deus mortal tem seu fim. Em 323 a.C., em Babilônia, ele adoeceu subitamente. Em poucos dias, seu corpo enfraqueceu, a febre aumentou, e a chama que havia iluminado o mundo se apagou. Sem sucessor claro, seu império mergulhou no caos. Mas sua memória não. Alexandre se tornou eterno. Reis copiaram seu estilo, imperadores sonharam com seus feitos. Conquistadores tentaram repetir sua marcha, nenhum conseguiu. Séculos depois, Napoleão dormia com um exemplar da biografia de Alexandre ao lado da cama. Júlio César chorou ao visitar sua estátua, lamentando não ter feito tanto quanto ele. Até hoje, seu nome é sinônimo de glória e ambição. Alexandre não era apenas grande, ele foi o maior. E a pergunta que ecoa mesmo 2000 anos depois ainda é a mesma. Como um jovem de apenas 20 anos conseguiu colocar o mundo inteiro aos seus pés? A história contou e agora você sabe. Se esse vídeo fez você enxergar o passado com outros olhos, deixa seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a espalhar essas histórias. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui toda semana o passado volta a respirar.